O senador Marcos Duval afirmou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria sido informado sobre os atos que aconteceram em Brasília no último domingo, um dia antes de eles efetivamente acontecerem. Segundo o congressista, o ministro também viu a mobilização iniciar sem tomar qualquer providência. Por causa dessa informação, o senador enviou um ofício ao ministro requerendo explicações sobre quais teriam sido as medidas adotadas após o Ministério da Justiça e Segurança Pública tomar conhecimento dos alertas a respeito do risco iminente de ataques aos prédios localizados na Praça dos Três Poderes. Há pouco, o senador informou que está denunciando o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula por prevaricação. Você acha que cabe, Kobayashi, essa responsabilização do ministro e do presidente? Eu acredito que nenhuma condenação, nenhum pré-julgamento, mas investigação sim, cabe. Investigação sim cabe porque a gente já tem muitos indícios, muitas informações que indicam para, pelo menos a ciência, de que no dia 8 haveria uma grande movimentação, como foi. Então, cabe sim a investigação. Disse ontem, vou repetir hoje. Para investigar, basta a dúvida. Para condenar, precisa ter certeza. E nesse caso, a dúvida sim. E com tanta pouca dúvida, tantas decisões já têm sido tomadas contra o governador do Distrito Federal, contra o ex-secretário de Segurança, ex-ministro Anderson Torres, contra o novo secretário em exercício da Segurança Pública do Distrito Federal, contra o comandante da polícia e contra tanta gente, e agora até contra o ex-presidente Bolsonaro. Se o critério for da dúvida para essas pessoas, também deve ser contra o ministro da Justiça, contra o ministro do GSI, contra o ministro da Defesa, contra qualquer pessoa que esteja envolvida na segurança desta área que é, sim, de competência do governo federal. É importante que a gente tenha paridade nas investigações, que não haja uma investigação seletiva somente com os opositores, que as investigações sejam amplas, mas com todos os possíveis envolvidos, Vitor. Todos, todas e todes. Todos, ninguém pode escapar. E você, Pavinato, o que achou do pedido? Opa, tem que ter. É o que eu falei aqui logo no começo do programa, quando eu mencionei que a denúncia da BIM foi veiculada pelos jornais que eu mencionei aquela hora. O direito só é democrático, o direito só cumpre a sua função de garantir a justiça quando ele é impessoal. Mas tem um detalhe, Vitor, porque a denúncia feita pelo senador é pelo crime de prevaricação. E as outras pessoas todas estão sendo investigadas como partícipes, pessoas que por omissão colaboraram para os atos que agora são chamados de terrorismo, pelos diversos crimes que estão sendo presos em flagrante, conforme a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então aqui, como a gente dizia, de equidade, de igualdade no tratamento das investigações, o correto não seria que essas pessoas fossem investigadas por prevaricação, enquanto as outras estão sendo investigadas por crimes mais graves. É preciso que todo mundo seja investigado da mesma forma, Vitor. Você, Mota, o que achou dessa denúncia do senador Duval? Olha, se havia informação antecipada, havia obrigação de agir para impedir prejuízos, e eu acho que aqui é uma boa hora para a gente fazer uma comparação, né? Imagine se, como consequência dessa denúncia, que ainda é uma denúncia, o ministro tivesse as suas contas bloqueadas, os seus bens bloqueados, ou fosse removido do cargo, né? Isso é um bom exemplo para a gente mostrar que precisa haver um devido processo legal, é preciso seguir as regras da democracia. Mas não há dúvida, inúmeras medidas poderiam ter sido tomadas dentro do Estado de Direito e da legislação vigente para impedir a depredação, o vandalismo. Agora, é importante também entender qual foi o mecanismo que transformou uma manifestação pacífica em atos de vandalismo. Isso não deve ser uma coisa muito difícil de descobrir, porque eu imagino que, além de todas as filmagens que foram feitas pelos próprios manifestantes, os sistemas de câmeras, né, de todos os prédios que foram invadidos também devem ter uma fartura de imagem, né? Então, não deve ser difícil descobrir o que foi que aconteceu, qual foi o mecanismo, quem foram as pessoas que instigaram, que provocaram, que lideraram isso, né? Agora, se alguma autoridade ficou sabendo com antecedência
e não tomou providências, a autoridade precisa explicar por quê, né? Eu nem sou tão radical a ponto de dizer que tem que haver punição ou perder o cargo. Quando você senta numa cadeira executiva, a realidade é completamente diferente do que parece para a gente aqui diante de uma tela de TV. Eu só acho, e essa é minha opinião, que nessa história toda estão sobrando hipérboles e discursos altamente emotivos, está faltando, pelo menos até agora, uma investigação séria, objetiva e profissional. Diga lá, Pavinato. Vitor, é o seguinte, a resposta sempre está no direito. Eu amo o direito, sempre gostei do direito, mas a resposta de fato está no direito. Nós não podemos ter impunidade para uns e punição para outros. O direito tem que valer para todos. Um Brasil só vai dar certo, um Brasil só vai emergir como um país justo ou como um país no rumo a um país que vai dar certo, que vai chegar a um futuro que de fato prestigia o seu povo, quando o direito valer para todos. Porque se o direito vale para uns e não vale para outros, fica até hoje aquele velho refrão do Bezerra da Silva: o Brasil só vai sair dessa mazela quando o morcego doar sangue e o saci cruzar a perna.